Próximo sábado, dia 1º de dezembro, será celebrado os 30 anos de luta contra o vírus da AIDS no mundo. No Brasil, o número de casos da doença cresceu principalmente entre homens jovens. Iniciativas nas redes sociais buscam atrair a atenção desse público para alertar sobre a doença. Micaela é filha de pais soropositivos e nasceu com o vírus da AIDS. Aos 30 anos, ela participa de um projeto para conscientizar os jovens sobre a doença. Essa imposição da camisinha, ela veio de baixo para cima, ela veio do governo, ela veio dos médicos, ela veio dos pais. Só que a gente evoluiu nisso e a gente precisa evoluir no diálogo, né? Porque, infelizmente, a cada ano aumenta entre jovens, então... Como a resposta eu acho que vai vir da gente mesmo. Dados do Ministério da Saúde mostraram um aumento no número de casos de HIV. Em 2017, foram 42,4 mil, 6% a mais do que os 40 mil notificados no ano anterior. 73% destas novas infecções ocorreram entre pessoas do sexo masculino. Destes, 7 em cada 10 têm entre 15 e 39 anos. A informação sempre foi a melhor parceira de quem trabalha para esclarecer os jovens sobre os cuidados necessários para não contrair o vírus da AIDS. Mas é preciso encontrar a melhor forma de se comunicar com as novas gerações. Dificilmente os pais hoje em dia conversam sobre isso, né, com os filhos, de relação sexual, doenças sexualmente transmitíveis. E ouvindo de um colega ou alguém que tem a sua faixa de idade, é mais fácil de você entender, mais fácil de você se abrir mais para poder conversar também em relação a isso. Tem um pouco de tudo, um pouco de desinformação e aquele negócio de que o pessoal fala que camisinha não dá prazer. Quando estou falando com os meus amigos, eles falam abertamente que não uso camisinha porque não gosto, acho ruim, atrapalha. Precisa ser um papo reto, precisa falar de vulnerabilidade, precisa falar de tudo que o jovem faz, e todo jovem faz, vive sua sexualidade plenamente. Além do contato direto em debates, hoje vários influenciadores digitais usam as redes para falar abertamente sobre a AIDS. Essas pessoas que falam na internet, nas redes sociais, elas são consideradas pessoas muito mais pertinentes para uma abordagem de questões íntimas, porque elas são mais íntimas, do que celebridades ou órgãos institucionais falando num veículo de comunicação massivo, porque isso não faz o menor sentido para o jovem. Tem se debatido menos sobre a AIDS, doutor? E os jovens estão mais afastados das informações sobre o HIV? Quando a AIDS começou, década de 80, era uma doença fatal, fulminante, que ia exterminar a população do mundo. Graças aos avanços científicos, a divulgação de conhecimento, a AIDS virou uma doença crônica, como é o diabetes, como é a hipertensão. Ou seja, com remédios você controla a doença. Mas isso, o Brasil, ele é um exemplo mundial em termos de combate à AIDS, tanto em termos de campanha, distribuição de camisinha e medicações pelo SUS. Quando você tem esse panorama, as coisas vão bem apesar de pequenos avanços, porque as pessoas deixam de ter informação constante. Quer dizer, eu vou praticar sexo sem camisinha, porque o problema é meu, porque não tem essa informação. Então, esse risco é minimizado com campanhas. E quando eu ouço que talvez haja a tendência de diminuir verbas para a campanha anti-AIDS, que talvez se diminua a distribuição de remédios no SUS, porque o assunto deveria ser mais interno de casa do que de saúde pública, isso também eu estremeço. Tem esse debate. Exatamente isso. Então, assim, nós estamos falando de uma mudança de governo, o carnaval, onde tem as grandes campanhas, é imediatamente 2 meses depois, tem que se fazer campanha, nem se pode pensar em não distribuir os remédios e sempre educação e, como muito bem falado na reportagem, na linguagem do público-alvo. Não adianta pessoas velhas falando para pessoas jovens em outra linguagem. Tem que chegar lá e isso precisa propaganda e dinheiro gasto para saber como falar para essas pessoas.
Informação sem interrupção, né, seria? Sem interrupção e numa linguagem acessível. Há um tempo atrás, eu já era professor e numa atividade do movimento escoteiro, fui convidado para falar sobre educação sexual para jovens. E o médico falava o seguinte, olha, todas as perguntas que fizerem, nós fizemos uma caixinha na escola com perguntas, responda. Por mais absurdo que você ache, responda porque é uma dúvida verdadeira. E eram efetivas. Então, veja, informação fundamental. Agora, outro aspecto, tem que ressaltar o custo disso, porque um preservativo custa centavos. O coquetel, que é uma conjugação de medicamentos caríssimos, até importados, é muito mais caro. Então, a campanha tem também uma discussão que é o recurso público. É a mesma coisa quando você falar do motoqueiro. Ah, mas se eu não usar capacete e eu me acidentar, o problema é meu. Não é seu, porque ele vai ficar quanto tempo na UTI, doutor? Quanto custa o leito da UTI? Quanto custa uma perna quebrada? Então, não usar o capacete e fraturar um traumatismo craniano é a mesma coisa que não usar preservativo, porque os recursos saem do cidadão que paga imposto. Então, isso também tem a ver não só com a educação familiar, porque tem, mas também pelas instituições públicas e privadas. Planejamento. E tem um tempero ainda muito mais picante nessa discussão, que é o moralismo, tá? O tabu do sexo, o tabu de gêneros não reconhecido por algumas partes da sociedade, a liberdade sexual e tudo isso temperando talvez decisões políticas. E isso não pode acontecer. Quer dizer, nós temos que ter nossas crenças religiosas, morais, éticas, mas o problema de saúde pública está acima disso. Eu acho que o que deve ser deixado em casa é o nosso moralismo. E fora de casa é a saúde pública. É inverter o jogo.